Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto interessante que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Mas antes de falar desse assunto tão fundamental, tão essencial, eu vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, uma cidade fictícia no interior de Goiás, contém ação, suspense, emoção. Está vendo na livraria Benedicto Satsaca, Antiga Nova Jerusalém, na livraria Armazém do Livro, todas as duas no centro de Goiânia, e na livraria Palaviar, no setor universitário. Jubiacaba, um romance muito bom e publicado pela editora Kelps, de Goiânia. Meu outro livro é meu livro de contos, Contos que eu conto, que eu abordo temas filosóficos, sociais e do cotidiano das pessoas. Está vendo a livraria Benedicto Satsaca, Antiga Nova Jerusalém, na livraria Armazém do Livro, todas as duas no centro de Goiânia, e na livraria Palaviar, no setor universitário. Muito bom esse livro, essa coletânea de contos, Contos que eu conto, também publicado pela editora Kelps, de Goiânia. Meu último livro, que foi publicado ano passado, em 2025, é meu livro de poesias As Linhas da Harmonia, que eu as defino sendo poesias de encadeamento, que uma palavra leva a outra, levando uma frase, uma reflexão da vida e do mundo. Está vendo na livraria Benedicto Satsaca, Antiga Nova Jerusalém, e na livraria Armazém do Livro, todas as duas no centro de Goiânia. Muito bom esse livro, o meu livro de poesias, As Linhas da Harmonia, e também publicado pela editora Kelps, de Goiânia. Bom, para o pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto interessante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. E é um assunto que faz parte de todo ser humano, de toda a vivência humana, esse assunto está completamente inserido. O nosso tema de hoje é: a consciência humana se renova a cada dia. A consciência humana se renova a cada dia. Todos nós sabemos que a consciência é um fator preponderante na resolução de problemas e também nas decisões que temos que enfrentar pela vida, pela nossa vida, em toda a nossa trajetória humana. Porque a consciência faz que tomemos decisões, faz que tenhamos a capacidade analítica de entender uma situação e faz que tenhamos o pensamento crítico e o pensamento questionador para indagar problemas que estão à nossa frente, que são, às vezes, para manipular o nosso pensamento. Então, a consciência é de fundamental importância em todas as épocas, principalmente nos tempos de hoje, onde vemos tanta manipulação e tanta articulação para fazer com que as pessoas sejam manipuladas. Hoje iremos destacar a consciência humana em suas diferentes formas e realidades, mostrando que o ser humano produz ação em virtude de uma consciência harmônica. É isso, né? O ser humano ele produz uma ação, ele produz um ato, um efeito, através da consciência que ele tem de determinado feito, de determinada consequência. Nunca é uma coisa, nunca é um sentido isolado, não, mas um sentido que acontece de forma harmônica, de forma concretizada, de forma idealizada, não em forma de uma consciência que não tenha nada a ver com ele, mas uma consciência que vai produzir efeito, que vai produzir transformações em sua vida e no mundo. Neste possibilitar de caminhos, ela instaura um grande nomear de sentidos para a sua vida individual e coletiva. É isso. Nesse possibilitar da trajetória humana, do sentido humano, a consciência ela vai fazer isso, vai fazer com um grande nomear de sentidos, né? Para a sua vivência, tanto coletiva e individual. Coletiva é um conjunto de pessoas, de indivíduos, né? Que essa consciência vai transformar, vai mudar as suas vidas. Individual, a sua própria trajetória de vida, sua maneira de agir no mundo, os seus objetivos, sonhos e aspirações. Então a consciência vai moldar tudo isso, vai moldar tanto no sentido individual e também no sentido coletivo. Com isso, consolida aspectos preponderantes
de transformação do globo e da sociedade que está inserida. É isso, né? Aí isso é outro tópico importantíssimo, que a consciência ela acontece dentro de um meio em que o ser humano está inserido, né? Dentro de uma sociedade, dentro de um globo que sempre está mudando, sempre está transformando e sempre está se inovando. Então a consciência acontece nesse sentido, nessa transformação mútua, nessa inovação que sempre renova o pensamento humano. A consciência também vai se renovando, vai se aprimorando e vai se transformando, se adequando às necessidades do indivíduo e também às necessidades de cada pessoa que quer ter sua vida e quer ter uma vida singular em todas as transformações do mundo. Ao longo de sua história, constrói ideias, conceitos e informações que vão ser relevantes na trajetória humana. É isso, né? O ser humano, a consciência humana, ao longo de sua trajetória, ele constrói cidades, né, através do seu pensamento, fazendo que haja um urbanismo, que haja uma vida melhor, uma vida mais saudável para as pessoas. Ele concebe conceitos, né? Concebe pensamentos, resoluções, afirmações, e também informações, né, que vão ser traduzidas, né, que vão ser repassadas às outras pessoas e que vão ser relevantes na sua trajetória humana, né, no seu viver, na sua vida, em toda a sua existência, em todo o seu caminhar nesse mundo, o seu percurso nesse mundo vai ser fundamental a consciência, porque vai fazer que ele seja um ser humano ativo, um ser humano consolidador de pensamentos iluminadores e de pensamentos sempre aprimorados. O desempenho da consciência se relaciona em um direcionar de revisões positivas, que vão trazer a diferença na coletividade. É isso, né? O desempenho da consciência, né? A capacidade do ser humano repetir, pensar, analisar, ele vai se suceder nesse sentido, né? Que vai fazer com que ele se relacione em direcionar a partir de revisões positivas, né? De revisões que vão fazer com que ele deixe pensamentos equivocados, afirmações equivocadas e possa a ter revisões positivas da sua vida e também da coletividade, da sociedade e de tudo que está em sua volta. E com isso ele vai fazer a diferença na coletividade, né? Vai ser um sujeito autônomo, um sujeito revolucionário, um sujeito que vai transformar a vida das pessoas e também transformar a sua vida, vai fazer que a sua vida seja uma vida melhor, uma vida mais transparente, uma vida mais de princípios renovadores. O notável saber institui uma consciência crítica que desenvolve o ser humano a ser um indivíduo transformador e indutor de reais, firmes, grandes e fortes pensamentos renovadores. É isso, né? O notável saber do ser humano, a capacidade do ser humano do saber, de construir ideias, de definir pensamentos, de explanar convicções, vai fazer com que ele tenha a consciência crítica, né? Essa é a consciência, né? Vai fazer com que ele tenha uma consciência crítica que não vai ser um sujeito alienado, um sujeito que vai ser manipulado pela massa, vai ser manipulado pelas classes dominantes, mas sim um sujeito que vai conduzir, que vai ajudar o povo, ajudar a coletividade em seus problemas reais e vai transformar a vida da sociedade, do mundo, né? E com isso ele vai fazer ser um ser humano transformador e indutor, né? Que vai induzir, né? Que vai fazer com que as pessoas pensem, reflitem, analisem e vai sobre seus reais e firmes e grandes e fortes pensamentos que vai ser renovadores, né? Que vai ser transformadores e iluminadores de um grande pensar de ideias novas. O repetido aniversário se concretiza nesse grande demonstrar de elevações serenas, de um conceituar brilhante em suas habilidades.
em suas realidades. É isso, né? O refletir e analisar, que esses dois pontos importantes, né, que eu coloco nesse tópico, ele se concretiza nesse grande demonstrar de elevações serenas, elevações superiores, né, que vai fazer com que o ser humano passe a ter um conceito brilhante das suas realidades, do seu viver, da sua maneira de ser, do seu agir no mundo, da sua capacidade de elevar as pessoas, da sua prioridade em determinar novos aspectos de uma vida melhor. Então, essa consciência, esse refletir e analisar, vai possibilitar isso, que o ser humano se indague e transforme o mundo e a sociedade. Na grande dinâmica da análise humana, o conscientizar tem a função de apresentar um contexto pleno de possibilidades que possam ser, com isso, aceitáveis ou reprovadas no decurso de sua existência humana. É isso, né? Na grande dinâmica da análise humana, né? Do analisar, né? Que analisar, a análise você repetir através de partes. Cada parte de um texto você vai refletir, vai pensar e vai, assim, construir uma ideia, um pensamento, né? E aí, essa análise, que é o aprofundamento do pensar, ele vai fazer com que o ser humano conscientizar tenha a sua função, né, de apresentar um conteúdo, né, um conteúdo pleno de possibilidades, né, que vai ser alicerçado em conceitos aprimorados, e assim vai fazer com que ele possa, com isso, aceitar formas, possa ser com isso aceitáveis ou reprovadas a análise que vai fazer, o contexto que vai fazer na sua vida, né? Vai ser aceitável aquilo que ele aceita que seja bom para o seu mundo e para a sociedade que vive, e vai ser reprovado, que vai analisar aquele assunto, aquele determinado pensamento, e vai ver que aquilo lá é pensamento equivocado, ultrapassado, arcaico, que não condiz com a atualidade, com o mundo e com o tempo da nossa era contemporânea. Então, ele vai, através desse contexto, através desse conscientizar, ele vai ser um sujeito autônomo, independente, e vai refletir sobre o mundo e sobre si mesmo. A consciência liberta os indivíduos para serem autônomos e construtores de um novo tempo, seja de forma individualizada ou coletiva. É isso, né? Que a consciência, ela faz que o ser humano seja um ser humano liberto, né? Seja um ser humano, principalmente consciência crítica, seja um ser humano onde vai ter a capacidade de analisar, de refletir, de consolidar pensamentos, de aprimorar novos conceitos e de trazer um novo ideal para o mundo e para a sociedade vigente, né? E com isso ele vai ser um sujeito autônomo, né? Um sujeito independente, que vai construir, vai ser um construtor, vai construir um novo tempo, vai fazer com que seja na sua individualidade e na sua forma coletiva, né? Na sua maneira de ser, de forma individual e coletiva, em conjunto com outras pessoas, com outros indivíduos, ele vai trabalhar em prol de uma comunidade, vai trabalhar em função de um assunto que a comunidade necessite, de uma prioridade que os indivíduos queiram. Então, ele vai ser um sujeito transformador e renovador de ideias para transformar a vida e o mundo. Na sua esplêndida relação com o mundo, a consciência fundamenta grandes sentidos de inovação e a concepção de um globo melhor e justo. É isso, né? Nas suas perdas da relação com o mundo, a consciência fundamenta grandes sentidos de inovação e a concepção de um globo melhor e justo. É isso, né? Que na perda da relação com esse mundo que nós vivemos, né? A consciência, ela vai fundamentar, ela vai trazer grandes sentidos de inovação, né? De transformação do mundo, de novos mecanismos de transformação da sociedade, e assim vai ter uma concepção, né, de um globo melhor e justo, né, que deve ter a concepção de um globo melhor e justo, onde todos estejam incluídos, inseridos e transformadores do mundo e de seu tempo. O desenvolver de ideias tem o papel principal de restabelecer uma consciência de aprendizagem e sensibilidade humana.
É isso, né? E o desenvolver de ideias do ser humano, né? A capacidade que o ser humano tem de criar conceitos, pensamentos e normas, vai fazer com que tenha o papel principal, né? De restabelecer uma consciência prioritária, né? Que vai ter prioridade em sua vida, né? E vai fazer a prioridade em sua vida de aprendizagem, né? Da aprendizagem que você vai ter no decurso do seu tempo, da sua história. E assim vai fazer com que ele tenha sensibilidade humana, vai ser um indivíduo sensível às necessidades dos indivíduos, das pessoas que estão passando necessidade, dos indivíduos que estão sendo alijados de seu poder social, das pessoas que são jogadas na rua e não tem onde ir, não tem casa, não tem saúde, não tem segurança. Então ele vai ser um indivíduo questionador, um sujeito crítico e um sujeito que vai fazer com que a sociedade seja uma sociedade justa, igualitária e transparente. O símbolo fundamental da consciência é a intuição para projetos que possam trazer a importância de concretizar o novo tempo. É isso, né? O símbolo que é fundamental da consciência é a intuição, né? A intuição que é a capacidade que o ser humano tem de entender o mundo, de perceber as reais necessidades das pessoas, de entender que estamos nesse mundo em uma plena integração de virtudes, de transformações e de elevações que possam fazer com que o ser humano seja um ser humano melhor, um ser humano que possa fazer a diferença nesse mundo, um ser humano que é protagonista da sua história e vai fazer com que a sua história edifique não somente a si mesmo, mas também as pessoas que estão à sua volta. E com isso vai fazer um mundo melhor, um globo onde todos sejam solidários e uma sociedade que possa se olhar para si mesmo e para o mundo em evolução. A superior realidade do conscientizar se traduz em interpretar as linhas do conhecimento e assim reproduzir de forma coerente em distintas e dignas realidades. É isso, né? A superior realidade do conscientizar, né, a capacidade do ser humano de ter a consciência, vai fazer com que ele traduza isso em interpretar das linhas do seu pensamento, do seu conhecimento, do conhecimento, né, do seu conhecimento, e para fazer com que essas linhas do conhecimento sejam decifradas e assim vai reproduzir de forma coerente, né, de forma transparente, de forma educativa, em distintas e dignas realidades, né? E distintas realidades, diferentes realidades, ele vai transportar esse conhecimento, ele vai transmitir, conscientizar e fazer com que as pessoas sejam melhor, sejam transparentes, sejam elevadas em seu pensar e sejam plurais no respeito ao pensamento diverso e ao outro que está ao seu lado. A configuração do pensar também se nota em uma consciência que normatiza pensamentos e acrescenta algo que possa trazer benefício a todos os envolvidos. É isso, né? A configuração do pensar, né, no caso aqui o pensamento, vai fazer com que ele tenha consciência, também se nota em uma consciência que normatiza, né? Que revoluciona, que transforma, que traz novos pensamentos, que traz novas ideias, que articula novas pluralidades e novas maneiras de trazer um mundo sustentável, uma sociedade equilibrada, onde o diálogo seja preponderante e a capacidade de ouvir o outro seja traduzida de forma plena e duradoura. E com isso vai fazer com que essa sociedade seja uma sociedade onde que traga benefício a todos os indivíduos, né? Todos os envolvidos vão ser beneficiados, vão fazer com que o ser humano seja um ser humano onde traga a sua melhoria a si mesmo e a todo um globo que está em plena ascensão.
Por fim, a cognição, a consciência indagadora, fortalece o grande analisar que orienta o indivíduo e também seu entorno relacional. É isso, né? A cognição, o pensar, o refletir, o analisar, eles são parte importante da cognição, porque faz assim que a consciência indagadora, né, que todos nós temos, e que às vezes a gente não percebe essa consciência indagadora, vai fazer com que nós desenvolvemos essa capacidade de indagar, de questionar, e vai fazer com que o indivíduo se fortaleça, né? E crie um grande analisar, né? Um grande analisar que vai orientar o indivíduo e também o seu entorno relacional. O que é o seu entorno relacional? O entorno que ele vive, né? O entorno que relaciona com as pessoas. Então, essa cognição, esse pensar, refletir e analisar, vai transformar o entorno que aquela pessoa vive, né? O entorno das relações humanas que aquela pessoa vive, que aquele indivíduo vive, e vai fazer com que aquele meio que aquela pessoa vive seja um meio onde haja transparência, onde haja diálogo, onde prepondere toda a capacidade de analisar a vida e toda a interpretação, a decifração, de modelar uma nova era de felicidade e transmitir um pensamento sempre inovado. Em suma, a consciência humana se renova a cada dia quando definimos com clareza que os modelos reflexivos e analíticos vão se moldando toda a forma de expressão humana que se apresenta e assim transforma a grandiosa realidade que se nota. É isso, né? A consciência humana se renova a cada dia quando definimos com clareza, né? Quando estabelecemos com precisão, né? Que os modos reflexivos de repetir, de indagar, de questionar, né? E analisar, né? Ter uma análise crítica do mundo, né? Ter a capacidade de analisar ponto por ponto um discurso, um texto, um assunto, um artigo, uma crônica, e ver que através daquelas entrelinhas daquele texto pode haver algo de manipulação, algo de que possa trazer uma forma de que a pessoa seja refém de um pensamento, seja presa a ideias equivocadas. Então, a consciência, a capacidade que se renova cada dia, nesse sentido, né, de fazer que, através dessa análise, ele vai moldar toda a sua forma de expressão humana, toda a sua maneira de ser, e que se apresenta, e assim vai transformar, né, a grandiosa realidade que se nota, né, vai transformar aquilo, a vida, a comunidade, a sociedade em que ele vive. E vai ser um sujeito melhor, um sujeito onde todos vão estar plenos de sabedoria, de saber, e vai construir um edifício de bondade em todas as formas de vivência humana. E agora estamos no nosso final do nosso conteúdo. Pensamento, consciência humana, concretização, sensibilidade, inovação, a demonstração que o mundo esteja em ascensão. É isso, né? A consciência humana é todos esses pontos que eu elenquei com vocês. A consciência humana, o que é? A concretização, né? Ela não é algo passivo, mas algo ativo, porque a consciência, ela desperta a capacidade de articular ideias, de agir dentro de uma comunidade, dentro do mundo, dentro de um contexto social. E com isso, o que vai acontecer? O que? A sensibilidade, né? Vai fazer que esse indivíduo seja sensível aos problemas sociais, a todo um contexto de exploração social, a toda uma forma de manipulação. E assim vai fazer o quê? Vai fazer com que haja o quê? A inovação, né? Vai fazer com que o ser humano sempre esteja entregado à inovação, ao conhecimento, a novas formas de transmitir o pensamento humano. E com isso, tendo essa inovação, ele vai demonstrar que o mundo ele vai só acontecer de forma plena e correta
correta, de forma plena e justa, fazendo com que haja ascensão, né? Tendo ascensão com todos esses conceitos que eu lequei com você, vai haver a ascensão do mundo, vai haver a transformação da sociedade, vai fazer com que o povo se olhe para si mesmo e para todas as vicissitudes que estão ocorrendo nesse planeta, em toda a coletividade mundial. Então vai fazer que esse mundo seja um mundo pleno de identidades plurais e edificador de pensamentos sempre afirmadores. Com isso, pessoal, terminamos esse vídeo e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo e se inscreva no meu canal Reflexões e Pensamentos com esse escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe, curta e divulgue conhecimento. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas, porque o conhecimento é uma consciência, é um pensamento que traduz em um pleno delinear de ideias. O conhecimento é uma consciência plural de uma forma inovadora de trazer felicidade. Obrigado.